Queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu já preguei em outra igreja, em outras igrejas, já preguei na nossa também, mas é uma mensagem que eu gosto muito, pela simplicidade dela, e ela nos ajuda a lembrar que nós temos uma escolha a fazer nas nossas vidas todos os dias, uma escolha de que maneira nós vamos servir a Deus, de que maneira nós vamos buscar a Deus. E a palavra de Deus é repleta de bons e de maus testemunhos de como nós podemos servir a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho que devemos seguir e ela também nos mostra os erros que nós não devemos cometer. E eu queria que você aprendesse algo de Deus através dessa palavra. O título dessa palavra é Três Ananias. Três Ananias. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história de três homens que tinham o nome Ananias. E eu queria ver com você um pouquinho, a história de cada um desses homens. A gente vai ler a Bíblia bastante hoje, talvez você não leu ainda essa semana, já é sexta-feira, misericórdia, ainda não leu a Bíblia, mas vai ler comigo hoje. Então prepara a tua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia de papel, prepara aí, caderninho para anotar. Rafael também está assistindo aí. Rafael, Deus abençoe você, saudade de você, da esposa. Deus abençoe. Então pega aí a tua Bíblia, vamos juntos estudar aí a história desses homens, E aí a palavra de Deus fala desses três homens, chamados Ananias. Um era Ananias, esposo de Safira, eram discípulos da igreja lá em Jerusalém. O outro era um certo discípulo chamado Ananias, que a palavra de Deus não nos dá muitos detalhes a respeito dele, mas aquilo que a palavra fala sobre ele é uma chave fundamental para a gente entender a nossa vida no Evangelho. E tem também um outro Ananias, que é um sumo sacerdote. A gente vai ver um pouquinho sobre eles aqui. De certa maneira, esses três tipos de homens são comuns na igreja de hoje, Podemos identificá-los e, mais do que isso, escolher com qual deles nos parecemos. Os três Ananias, eles eram judeus, ou seja, eles tinham vivido um contexto, uma história de vida muito parecida. Eles eram judeus, eles viviam no mesmo tempo, então eles tinham experiências de vida de certa forma parecida. Por exemplo, os três Ananias, eles experimentaram a opressão dos romanos. Eles viviam numa época em que Israel e boa parte do mundo daquela época era dominado pelo exército romano, pelo Império Romano. Então eles sabiam o que era viver ali debaixo da opressão dos romanos, que cobravam impostos, que mandavam em todo mundo, desmandavam, matavam quem eles queriam matar. Então eles sabiam o que era viver debaixo dessa opressão. Eles conheciam as leis judaicas, então esses três Ananias eram judeus, eles conheciam bem o que a lei de Moisés mandava fazer, eles tinham essa experiência, os três eram bons judeus, vamos dizer assim. Os três ouviram o Evangelho, então os três Ananias, eles ouviram a pregação do Evangelho pela boca dos próprios apóstolos, pela boca dos 12 apóstolos de Jesus, talvez até do próprio Jesus, e também do apóstolo Paulo. Eles eram pessoas que eram respeitadas, então a palavra de Deus nos dá algum indício assim, porque era um sumo sacerdote, então ele era muito respeitado. A palavra fala sobre um outro Ananias também que era muito respeitado. Então, eles tinham coisas em comuns, mas as similaridades entre eles acabam por aí. E eu queria que você prestasse atenção comigo nessa história aqui. Eu queria que a gente estudasse agora um pouquinho a vida desse primeiro Ananias. Ananias, o marido de Safira. Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. A gente vai ler bastante. A gente vai até o capítulo 5, versículo 11. Então, Atos 4, 32. Eu vou dar esse contexto aqui da vida de Ananias, para você entender um pouquinho aquilo que esse homem fez e a gravidade daquilo que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo aquilo. Então, Atos 4, 32, a palavra de Deus diz o seguinte, acompanha aí comigo. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse,
mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles. Esse daqui é um dos meus sonhos para a igreja nos dias de hoje. Que a gente possa ter esse mesmo orgulho, né, de falar como a igreja primitiva pôde presenciar naquele momento, que não havia necessitado algum no meio da igreja, né? Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. E olha que interessante, a maneira de Deus de fazer com que não houvessem necessitados no meio do povo era não através de uma teologia da prosperidade, né? Era através da generosidade do próprio povo de Deus. Era o próprio povo de Deus que abençoava aqueles que tinham necessidade de alguma coisa. E dessa maneira toda a igreja era suprida, né? Não era uma busca desenfreada por enriquecer, né? Fazer voto, fazer oferta para enriquecer. Não, não era isso. Deus abençoava alguns e aqueles que eram abençoados, abençoavam os outros. Amém? Então essa é a maneira de Deus para suprir as nossas necessidades. Aí versículo 36, 35, e colocavam os pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. 36, aí a palavra nos dá um exemplo aqui, né, de como que esses homens faziam. Cita o nome de um dos discípulos. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então os homens que tinham propriedades, eles faziam isso, vendiam e traziam lá todo o dinheiro da venda, ou parte do dinheiro da venda, e abençoava ali o povo de Deus, e esse dinheiro era distribuído entre os necessitados. Mas aí entra na história o Ananias e a esposa dele, Safira. Então vai lá para o capítulo 5, versículo 1. Acompanha comigo aí, Atos 5, 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Assim como Barnabé tinha feito, Ananias também fez. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha o pecado de Ananias. Ele não estava mentindo para o apóstolo Pedro. Ananias estava mentindo para o próprio Deus, para o Espírito Santo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse o preço que vocês conseguiram? Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Então, a palavra de Deus nos mostra aqui a história desse homem Ananias. Só um detalhezinho, às vezes as pessoas falam assim, né? Onde há concordância, há bênção. Depende, né? Ananias e Safira estavam em concordância sobre o golpe que eles queriam dar no Espírito Santo, né? Então, concordância com o pecado não leva a bênção, leva a maldição sobre a vida dos dois, né? Ou dos três, de todos aqueles envolvidos. A bênção quando há concordância em relação àquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então,
algumas coisas aqui, né, sobre a vida desse Ananias. Primeiro, Ananias ele queria ser reconhecido como um homem de Deus e uma pessoa generosa. Ele não estava atrás de ajudar a igreja do Senhor. O objetivo do Ananias era ser reconhecido pelas pessoas como um homem generoso. Assim como o Barnabé, ele tinha sido considerado um homem generoso porque ele estava vendendo um campo e distribuindo dinheiro para a igreja, o Ananias viu aquilo e aquilo subiu no coração dele, aquilo gerou um orgulho no coração dele e ele queria também ser reconhecido pelos outros como uma pessoa generosa, uma pessoa que vendeu um terreno e ofertou tudo para a igreja. Né? Então ele guardou metade do valor do terreno e falou que aquela metade era tudo que ele tinha. Ele deixou o orgulho subir no coração. Ele tinha uma vida que era dirigida pela aparência. Ele queria mostrar uma piedade, queria mostrar uma generosidade, queria mostrar um amor pelas almas, um amor pela igreja que ele mesmo não tinha. Ele tinha amor por ele mesmo, pela aparência dele. Ele queria ser reconhecido pelos outros. Sabe, essa é uma tentação que nós não podemos cair. Ainda mais nessa época, né, de pandemia, essa época em que tantas pessoas estão precisando aí de ajuda e às vezes o que a gente vê tanta gente fazendo aí, né, é querer mostrar uma misericórdia, mas na verdade quer mostrar que ela mesma é uma pessoa boa. Então ela pega lá uma sacolinha com um pacote de sal e vai para a rua e doa para um morador de rua 1 quilo de sal, que eu não sei o que o morador vai fazer com isso. Enquanto ele doa, ele tira uma selfie mostrando que ele é bom. Ele tira uma selfie mostrando que ele é generoso. Mas Deus conhece o nosso coração. Ananias, ele amava mais o dinheiro e o status social do que ele amava a Deus. Sabe, Jesus ele fala assim, ó, quando você for abençoar alguém, que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Sabe? Então tem que ser um negócio com a maior discrição possível. Né? Tem que ajudar as pessoas, não para que as pessoas possam te aplaudir, né? Dizer como você é bonzinho, mas para que as pessoas possam ter as necessidades supridas. É abençoar por causa deles, não abençoar por causa de nós. Então a gente precisa ter esse coração e tomar cuidado para não ser como esse Ananias aqui. Ananias era mentiroso. Ananias era um cara que gostava de enganar. Ele tentou enganar o apóstolo Pedro. Ele tentou enganar a própria igreja do Senhor. A gente não pode cair nesse mesmo erro. Às vezes a gente vê, né, gente que vai ofertar na igreja, por exemplo, e a pessoa ela pega um envelope, e o pastor William fala disso de vez em quando, né? Quando vai contar as ofertas lá, a gente vê um monte de envelope vazio. Então, a pessoa pega um envelope para que as pessoas vejam que ela está ofertando e leva lá aquele envelope vazio e entrega a oferta de ar dele, né? Tem pastel de vento e tem oferta de vento também. Então a pessoa ela quer ser reconhecida pelos outros como alguém que é um ofertante. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe daquilo que você faz. Deus sabe daquilo que você pensa. Deus sabe o quanto você é bom ou não. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Talvez ele tenha começado bem. A gente não sabe como que era a vida do Ananias antes de passar por isso. Talvez ele tenha começado, de fato, né, ouvindo o Evangelho, se arrependendo dos pecados, sendo batizado, né, sendo cheio do Espírito Santo e tudo mais. A gente não sabe. Mas em algum momento da vida dele, ele se desviou do Evangelho. Ele se desviou do propósito de Deus. Ele deixou o orgulho subir para a cabeça. Né, e a gente não pode recair nesse mesmo erro do Ananias. Eu queria ver agora com você, esse foi o primeiro Ananias, esposo de Safira. Eu queria ver com vocês agora. Que versículo que você... Eu li, a Letícia está perguntando que versículo eu li. Eu li Atos, capítulo 4, do versículo 32 até Atos 5, versículo 11. Você pode mandar aí, né, pedido de oração. Você pode mandar testemunhos aí nos comentários. Você pode fazer pergunta, a Letícia vai me ajudar ali acompanhando essas coisas. E aí no final a gente ora, a gente responde, a gente comenta o testemunho e vai ser bênção. Queria ver com vocês agora o segundo Ananias. Esse segundo Ananias está lá em Atos capítulo 9, versículo 1. A gente vai ler bastante aí, tá? Então Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos ver até onde a gente vai.
Atos capítulo 9, versículo 1. A gente vai pegar aqui toda a história da conversão do apóstolo Paulo. A gente vai até o versículo 19. Falei que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje, mas eu sei que você ama a palavra de Deus, eu creio que você ama a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a gente. Então não é problema a gente ler a palavra de Deus, é bênção. Amém? Então acompanhe aí comigo Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 19. Enquanto isso, Letícia, Dulce, querem ler? Não? Elas falaram que não. Estou tentando entrar. Tá bom. Atos, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pertencer ao caminho significava pertencerem a Jesus. Jesus era chamado de o caminho, né, pelos discípulos na época da igreja primitiva. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo. Esse é o versículo aqui, que eu queria que você prestasse muita atenção. Esse versículo aqui é um versículo muito simples, mas é um versículo maravilhoso. E você já vai entender por quê. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Imagina você estar lá tendo seu tempo de oração. De repente, né, aquela cena da tua casa desaparece da tua frente, né? Você estava vendo a sala da tua casa, de repente você não vê mais nada daquilo, você vê, né, um brilho, ou você vê nuvens, sei lá, e aí uma voz fala com você e chama o teu nome, né? Foi isso que Ananias experimentou ali. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias conhecia, irmão, a fama de Saulo. Ananias sabia que Saulo era matador de crente. Saulo era o homem que ia perseguindo os crentes, entrava na casa do povo de Deus, arrastava para fora, batia, matava, prendia. Ananias sabia que Saulo era um homem terrível, né? E ele fala assim: Deus, mas como assim ir atrás desse homem, né? Mas o Senhor disse a Ananias, aliás, eu li o versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Paulo, ele conta depois a história da conversão dele, mais para frente, né, no final da vida dele, ele conta quando ele foi preso, ele conta como ele se converteu. E ali, lá em Atos, capítulo 22, ele dá alguns detalhes, né, sobre esse encontro aqui, né, com Ananias, ele dá alguns detalhes sobre quem era Ananias. Então depois você pode ler na sua casa, e eu não vou ler agora para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Né? Então, lá em Atos 22, do versículo 6 ao 16, Paulo conta um pouquinho mais sobre essa história. Mas algumas coisas aqui nós precisamos prestar atenção sobre a vida de Ananias. Deus abençoe Cora, Celsa, Deus abençoe. A gente vai orar, Celsa, também. Vai mandando aí, irmão, seu pedido de oração, manda seus testemunhos, pergunta também. A gente vai poder orar juntos no final. Algumas coisas que nós podemos aprender aqui, né, sobre a vida desse Ananias. Primeiro, Ananias era um discípulo de Jesus comum. Como eu e você, né, como a minha esposa, minha filha, os irmãos da igreja, era Ananias, era um discípulo de Jesus, era mais um discípulo de Jesus. Ele era um certo discípulo, né? A Bíblia fala que ele era um certo discípulo. Ele não tinha título, ele não era o apóstolo Ananias. Ele não era, né, o profeta Ananias, ele não era, sabe, o bispo Ananias. Não, ele era um certo discípulo de Jesus chamado Ananias. É assim que o texto descreve a vida daquele homem que foi um instrumento nas mãos de Deus para que Paulo se convertesse. É assim, com essa simplicidade, que Deus fala do homem que conversou com Deus, né? Então, a gente vê que Ananias viveu coisas extraordinárias aqui, né? A Bíblia fala, por exemplo, que Ananias, apesar dele não ter título, ela fala aqui que ele nem cargo nenhum na igreja, ele não era diácono, não era presbítero, mas ele tinha um bom caráter. Né? Lá no Atos 22, fala que ele era piedoso e respeitado por todos. Então, Ananias tinha um bom testemunho diante das pessoas. Uma das coisas que a gente precisa nesses dias, mais do que pessoas com títulos, mais do que pessoas que ocupem cargos, nós precisamos de pessoas que tenham um bom testemunho. Nós precisamos de pessoas que glorifiquem a Deus com as suas vidas. Pessoas que possam brilhar a luz de Jesus neste mundo. Pessoas que possam, sabe, proclamar o Evangelho com as suas palavras e com as suas atitudes também. Né? Ananias, então, ele tinha tudo isso. Deus falou com Ananias. Olha que coisa maravilhosa aqui, não são tantos os homens na palavra de Deus que a Bíblia relata que Deus falou com ele, né? Deus falou com Ananias, Ananias perguntou alguma coisa para Deus, Deus respondeu para Ananias, sabe? Houve um diálogo ali entre Ananias e Deus. Ô, irmão, imagina isso, você não simplesmente ouve, sabe, uma voz de Deus. Você não ouve simplesmente uma direção, faz isso, cuidado com aquilo. Não, você ouve Deus, mas você não entende aquilo, você pergunta alguma coisa para Deus, e aí Deus responde para você, você fala de novo, você dialogando com Deus. Uma coisa maravilhosa. Olha que nível de comunhão Ananias tinha com Deus. Olha que nível de relacionamento, né, Ananias tinha com o Espírito Santo. Deus, ele falou com ele, e eles conversaram. Coisa tremenda, eu queria, né, poder ter esse nível de relacionamento com Deus. Eu creio que você também deseja isso, né? Mas nós precisamos ter, sabe, as características que esse Ananias também tinha. Se a gente quer poder alcançar um nível assim de relacionamento com Deus. Outra coisa que interessante, Ananias obedeceu a Deus apesar do medo. Ananias teve uma direção de Deus, vai lá na casa do fulano que o matador de cliente está lá. E eu quero que você vá lá orar por ele. Né? Imagina você recebesse uma direção de Deus como essa. Sabe aquele cara mais perigoso do teu bairro, né? Mais perigoso aí da tua cidade? Deus fala para você, quero que você vá lá na casa do fulano, né? Ele está lá e eu mostrei para ele que você ia. Deus já tinha dado uma visão para Paulo que um homem chamado Ananias ia lá orar por ele. E aí Deus te manda
né, diretamente no lugar mais perigoso da tua cidade. Você iria, irmão? Fala a verdade, né? Fala a verdade. Ananias, ele mostrou aqui, sabe, uma confiança em Deus. Ele mostrou não apenas um relacionamento com Deus, mas uma confiança no cuidado de Deus. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus ele fala, quando ele vai enviar os discípulos, ele fala: eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Sejam sábios, mansos, prudentes. Mas Jesus estava enviando a igreja dele como cordeiro no meio de lobos. Agora eu pergunto para você, que pastor, imagina um pastor de ovelha. Imagina tem um pastor de ovelhas, ele tem lá sua ovelhinha, seu cordeirinho bonitinho, fofinho, né? Um animal completamente inofensivo, e do lado de fora daquela cerca, do lado de fora daquele aprisco, né, tem uma manada de lobos, né? Tem um bando de lobos. Ó. Não sei se é manada de lobo que fala. Não, né? Depois você me corrige aí, qual que é o coletivo de lobos? É matilha? Matilha, né? Aí tem lá um bando de lobos. Você imagina um pastor pegar aquele animalzinho indefeso, tudo que ele não sabe nem gritar o animal, ele só faz bé, bé. Agora você pega aquele animalzinho, abre o portão e fala: vai lá, ovelhinha, vai lá no meio dos lobos. Vai lá, ó, tem um monte de lobo lá te esperando. Você acha que um bom pastor faria isso? Mas a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. Que bom pastor faria isso? Aquele pastor que manda a ovelha ir, mas que vai junto com ela. Sabe? Essa é a certeza que nós precisamos ter. Quando Deus nos manda fazer algo e a gente vai, pode ter certeza, a gente não vai sozinho. Jesus lá em Mateus 28, ele fala assim, né? Para a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho, ele fala: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está com a gente, mesmo nos lugares mais perigosos. Quando Ananias recebeu aquela direção de Deus de ir até onde o Saulo estava, mesmo sabendo que Saulo era perigoso, Ananias foi porque ele sabia que ele não ia sozinho, ele sabia que Deus estava com ele. E essa é a certeza que nós precisamos ter também. Quando Deus te mandar em algum lugar, vá. Saiba que Deus ele vai estar com você. Saiba que Deus vai respaldar a tua oração, que Deus vai te fazer prosperar naquela missão, que Deus vai te dar frutos nessa colheita. Amém? Então, Ananias, ele obedeceu a Deus apesar do medo. Ele foi como um cordeiro ao encontro do lobo. Ele sabia que Jesus estava com ele. Outra coisa aqui que a gente vê na história desse Ananias. Ananias, ele profetizou sobre a vida de Paulo. Ananias foi um instrumento nas mãos de Deus para chegar lá para o Paulo, que era matador de crente, e falar assim, né? Ó, Deus está mandando te dizer que você foi escolhido por Ele, e você vai pregar o nome de Jesus, esse Jesus que você está perseguindo, você vai levar o nome de Jesus por todos os cantos dessa terra. Você vai pregar para reis, você vai pregar para governadores, você vai ser um homem usado por Deus para que as pessoas se convertam a Jesus. Agora imagina o Saulo, né, ouvindo isso. Ele que estava mandando matar quem seguia Jesus, ouvir essa mensagem de que ele agora iria pregar Jesus. Deus mandou Ananias para profetizar na vida do Saulo. E não era uma coisa fácil, irmão. Não era uma profecia fácil. Você falar para quem está matando crente, que ele vai ser crente também. E não só isso, mas que ele vai, sabe, levar Jesus para tantas pessoas, é uma profecia difícil. Mas Ananias foi ousado, né, e profetizou isso sobre a vida do Paulo. Ananias, ele curou um doente. Né? Você já teve a experiência, irmão, de orar por alguém que foi curado instantaneamente? Né? Ou alguns minutos depois? Ananias curou um cego, porque quando Saulo caiu e viu aquele brilho e ouviu Jesus, quando ele foi se levantar e abrir os olhos, havia escamas, né? Como se fossem escamas nos olhos dele, e ele não enxergava mais nada. Então ele estava cego. Ananias foi enviado por Deus para profetizar sobre a vida do Paulo e também para impor as mãos sobre ele. Olha a importância da imposição de mãos. Para impor as mãos sobre Saulo e para que Saulo fosse curado. E na hora que ele fez isso, né, se você ler lá em Atos 22, fala que imediatamente a visão dele voltou. Ananias curou um cego, né?
outra coisa que a gente vê aqui, Ananias batizou o Paulo. Olha que tremendo isso, né? Se você ler lá em Atos 22, Ananias fala assim para Paulo, né? Cara, o que você está esperando? Se levanta e seja batizado em nome de Jesus para que os seus pecados sejam lavados. Ananias teve a oportunidade ali, né, na casa de um irmão, de poder batizar o Saulo. Depois de 3 dias, Saulo lá cego, jejuando, orando, ele vem, ele é curado, ele é batizado nas águas. Sabe outra coisa que Ananias viveu? Não sei se você já teve essa oportunidade, mas batizar pessoas, irmão, Deus ele quer isso para todos os discípulos. Quando Jesus falou, portanto, ide para todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não falou só para os pastores, Jesus não falou só para o presbítero, só para o bispo fazer isso. Jesus mandou todos os discípulos. Se o mandamento de ir é para todos, se o mandamento de ensinar o Evangelho é para todos, o mandamento de batizar as pessoas também é para todos. Então todos nós devemos batizar os novos convertidos. Ananias não era o apóstolo Ananias, não era o presbítero Ananias, o evangelista, não, era um certo discípulo chamado Ananias, e foi ele quem batizou o Paulo. Foi ele que mergulhou o Paulo na água, falou: Paulo, morre para essa vida de pecado e ressuscita para uma nova vida com Cristo Jesus. E Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus, para que os pecados dele fossem lavados. Deixa eu só colocar uma curiosidade aqui para você, porque eu não sei se você que está assistindo, se você já é batizado nas águas em nome de Jesus. Mas a Bíblia geralmente não fala de quanto tempo depois que a pessoa veio à fé, ela se batizou. Mas ela mostra, em geral, ela fala que é no mesmo dia. Se for lá em Atos capítulo 2, fala quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram e foram batizados naquele mesmo dia. 3.000 pessoas foram batizadas naquele mesmo dia. O eunuco, lá em Atos 8, ele ouviu a palavra através de Filipe, o evangelista, o diácono Filipe, e ele se converteu, e no mesmo dia que ele ouviu o evangelho, o eunuco foi batizado. Né? A palavra de Deus mostra lá em Atos 16, o carcereiro que estava guardando a vida de Silas e de Paulo, ele foi batizado na mesma noite que ele ouviu o Evangelho. Ele e toda a família dele ouviram o Evangelho na mesma noite, de madrugada ainda foram batizados. Se você ver lá em Atos 16 mesmo, no começo do capítulo, Paulo está lá com Silas, num lugar de oração, vem uma mulher empresária chamada Lídia, e Paulo começa a pregar o evangelho para ela. A mulher leva Paulo para a casa dela, prega o evangelho para a família toda. No mesmo dia, Lídia, toda a família são batizados. Quem você vai ver no livro de Atos que demorou mais tempo para ser batizado? Paulo. Demorou 3 dias. 3 dias. Foi o tempo do Ananias chegar lá, curar ele da cegueira, para que ele fosse batizado. Então, da mesma maneira você, irmãos, se você não é batizado ainda, toma uma decisão. O batismo é fundamental. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não vai se batizar e não vai ser salvo. Então, se batize, procure aí, logo que você tiver a oportunidade, faça isso e você vai glorificar a Deus dessa maneira. Amém? Então, Ananias teve a oportunidade ali de batizar Saulo. O que mais que Ananias fez? Ananias foi aquele que impôs as mãos sobre Saulo para que ele fosse batizado no Espírito Santo. Ananias, cara, um discípulo simples, como eu e você, ele foi lá e fez tudo isso. Ele ouviu Deus falando com ele, ele, foi até uma pessoa difícil para pregar o Evangelho, ele profetizou sobre essa pessoa, ele ministrou cura física na vida dessa pessoa, ele batizou essa pessoa nas águas, ele batizou essa pessoa no Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre Paulo e Paulo foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Eu creio nisso porque a Bíblia mostra que quase sempre quando alguém é batizado no Espírito Santo, a pessoa fala em línguas, e o próprio Paulo falou que ele falava em línguas mais do que todo mundo. Então, Ananias foi um instrumento de Deus para fazer tudo isso. E ele não precisava de um título.
Ele não precisava, sabe, de um reconhecimento das pessoas. Ele era reconhecido pelo próprio Deus como um homem de Deus. Amém? Então, tudo isso que ele viveu aqui, nós também podemos viver. Eu queria agora ir para o terceiro Ananias. Então, a gente falou do Ananias. Estou vendo aí muitos pedidos de oração. A Letícia está falando que não está funcionando. Desliga e liga de novo. Tenta no celular, né? Dá um jeito aí. E aí a gente vai conseguir. A gente não perder nenhum pedido de oração, tá? Pode mandar, irmão, pedido de oração. A gente vai conseguir aí acompanhar. Terceiro Ananias que eu queria ver com você. Lá em Atos, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 5. Atos 23, versículo 1 até o versículo 25. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe aí, convida outras pessoas para assistirem. Nós ainda temos aí mais uns minutinhos antes de nós orarmos, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem. E às vezes a pessoa não vai ouvir agora ao vivo, mas ela vai ver depois, então vai ser bênção também. Atos, capítulo 23, versículos do 1 ao 5. Deixa eu abrir aqui também, na minha Bíblia. Tá vendo? Atos, capítulo 23, versículos do 1 ao 5. Amém. Vamos lá. Paulo fixando os olhos no Sinédrio. Então, o que está acontecendo nesse momento? Paulo, ele tinha voltado para Jerusalém, mesmo o Espírito Santo advertindo ele que se ele fizesse isso ia dar ruim, ele ia ser preso. Mas Paulo falou, não, tranquilo, não tenho a minha vida por preciosa, eu sei que eu já estou fazendo a obra de Deus e estou tranquilo. E aí, Paulo ele voltou para Jerusalém. E ele estava lá em Jerusalém com alguns irmãos que não eram judeus. E ele foi acusado de levar não-judeus para o templo, o que era proibido, né? E aí ele foi preso por causa disso. A multidão estava revoltada com ele, tentaram espancar Paulo, tentaram matá-lo, né, por causa disso. E aí Paulo ele é levado até o tribunal dos judeus. Os judeus tinham um tribunal ali chamado Sinédrio, era formado ali por dezenas de homens, né, de fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, homens conhecedores das Escrituras, e Paulo ali tem a oportunidade de se justificar, né? E ele começa a falar sobre a história da vida dele e tal. Aí queria que você prestasse atenção na atitude do sumo sacerdote, que era chamado também Ananias. Então, Atos 23, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, naquele grupo de pessoas, dos líderes judeus, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Né? Então, esse texto aqui mostra um pouco da atitude desse sumo sacerdote. Mais para frente, no capítulo 24, também tem uns outros detalhes sobre isso. Mas alguma coisa que a gente pode tirar, né, de lição aqui da vida desse Ananias. Ele era um sumo sacerdote, né? Então ele conhecia o evangelho de Jesus. Ananias, ele participou, né, de toda aquela muvuca que tinha havido em Jerusalém anos atrás. Ele era conhecedor, né, de tudo aquilo que aconteceu, do que Jesus ensinava. Ele provavelmente estava lá na época que Jesus foi morto, foi crucificado, já que ele era um homem, né, de elevada posição, ele era o sumo sacerdote, então ele era uma pessoa mais velha, era uma pessoa experiente. Ele conhecia o evangelho. Ananias, o sumo sacerdote Ananias, tinha ouvido a palavra de Deus.
Ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o Messias viria, mas ele não reconheceu o Messias quando ele estava na frente dele. Ele não reconheceu Jesus como sendo o Messias. Então a gente vê aqui que, apesar de conhecer o Evangelho, Ananias, o sumo sacerdote Ananias, ele rejeitou o Evangelho de Jesus. Os líderes religiosos, eles não queriam perder a posição social e o poder que tinham sobre o povo. Por que eles rejeitaram? Por que os líderes religiosos rejeitaram o Evangelho? Porque naquela tradição deles, naquele jeito deles de servir a Deus, eram eles que mandavam no povo. Eram eles que tinham todo o domínio, eram eles que eram, estimados pelo povo, eram reconhecidos pela nação, as pessoas passavam e cumprimentavam eles, pediam a bênção deles, todo mundo ficava lá bajulando eles. Eles tinham poder para mandar prender, para mandar matar, eles tinham poder, apesar do Império Romano estar dominando a nação naquele tempo, eles ainda tinham muito poder e muita autoridade. E quando eles viram Jesus pregando uma mensagem de humildade, pregando uma mensagem que dizia assim, se você quer ser o maior de todos, você tem que ser o menor. Se você quer ser o maior de todos, você tem que ser o servo, o empregado de todo mundo. Aquilo feria o orgulho dos reis. My gosh. Não conseguiu aí conectar? Foi. Vamos ver. A conexão deu uma balançada aqui. Eu não sei se voltou já, mas eu vou continuar a mensagem aqui. Então, os religiosos, daquela época, eles não queriam perder o status social, a posição social, o poder que eles tinham sobre o povo. Esse Ananias, ele perseguiu os apóstolos e acusou Paulo de perturbar o povo, de provocar tumultos, de liderar uma seita, de profanar o templo. Se você ler lá no capítulo 24, você vai ver que o advogado, chamado Tértulo, o advogado do sacerdote Ananias, ele traz um monte de acusações contra a vida de Paulo. Ele fala assim que Paulo estava perturbando, estava bagunçando as coisas, estava falando mal do templo, estava ofendendo a religião deles, as tradições, estava provocando tumulto. Eles começam a descer o rei em Paulo, a criticar tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo falava. Ele não entrou no reino de Deus, esse Ananias não entrou no reino de Deus e não permitia que outros entrassem. Ele amou tanto a sua posição, as suas tradições, a sua religião, que não enxergou o Messias, mesmo quando o Messias estava na frente dele. A vida com Deus, a salvação, ele perdeu tudo isso, porque ele estava mais preso às suas tradições religiosas, ao seu poder, do que interessado em conhecer e servir a Deus. A gente não pode ser como esse Ananias. Aí, irmãos, algumas perguntas para a gente pensar um pouquinho. A gente viu a história desses 3 Ananias. A gente viu o exemplo de vida, o bom e o mau exemplo de cada um deles. Aí uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Com qual desses Ananias nós queremos nos parecer? Aquele Ananias que quer estar bem na frente dos outros, mas só Deus conhece a podridão do coração. Aquele Ananias que, embora tenha uma aparência de piedade, de generosidade, mas só quer mostrar para os outros que é bom? Ou a gente quer se parecer com esse Ananias que tem uma posição elevada? Tem gente que está dentro da igreja querendo título, querendo ser reconhecido pelas pessoas. Uma vez eu vi uma pessoa falando um negócio, para quem busca reconhecimento dentro da igreja, irmão, o lugar de reconhecer é no IML. É lá que se reconhece o corpo. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja, o único que deve ser reconhecido é Jesus. Então, às vezes, tem gente que está dentro da igreja, está querendo galgar posições, está querendo, subir numa hierarquia, como se fosse um plano de carreira gospel. Não, eu vou começar de baixo, limpando o banheiro, mas aí eu quero ser diácono, não, depois eu quero ser presbítero, não, depois eu quero ser elevado a pastor, depois eu quero ser bispo, apóstolo, e aí acha que é um plano de carreira gospel. Está interessado no reconhecimento das pessoas, interessado no título, mais do que no serviço que se presta ao reino. Você vê que Ananias prestou um serviço maravilhoso, não tendo título algum. Você quer ser como qual desses Ananias aqui?
Mas o que você está disposto a fazer para ser como Ananias, que foi lá e Deus usou ele para abençoar a vida do Paulo? O que você está disposto a fazer? Ananias, ele era um homem com bom testemunho. Você tem dado bom testemunho também? A gente tem dado bom testemunho. Eu falho. Eu sei que você falha. Todo mundo falha. Mas você tem, buscado superar suas falhas, se arrependido, voltado para Deus? Você tem feito isso? Ou tem se conformado com as falhas? Né? Então, dê bom testemunho. Ananias, ele também ele tinha uma vida de oração. Ananias aprendeu a ouvir a Deus e a falar com Deus. Quer ser usado como o Ananias foi usado, certo discípulo chamado Ananias foi usado? Aprenda, irmão, nós precisamos aprender, eu preciso aprender a ter uma vida de oração melhor. Como é que a gente vai ouvir a Deus sem uma vida de oração? É através da vida de oração que a gente ouve a Deus, através do Espírito Santo falando com a gente e também através da palavra de Deus. É dessa maneira que a gente ouve a Deus. Então, a gente precisa ter isso também. Ananias, ele era um cara que tinha coragem para pregar o Evangelho para as pessoas mais difíceis. Será que a gente também tem essa coragem? Você tem pregado o Evangelho aí para a sua família? Porque falar em pessoa difícil é dentro de casa. Né? Pessoa difícil está dentro de casa, irmão, muitas vezes. Ou é parente, ou é pai, ou é mãe, marido, mulher, filho. As pessoas do trabalho. Né? Então, a gente precisa buscar ter essa ousadia que Ananias tinha, de pregar a palavra, mesmo nas situações mais complicadas, mesmo para as pessoas que talvez possam nos ferir, nos rejeitar fisicamente, emocionalmente. Né? A gente precisa ter essa mesma ousadia, pregar para todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir a palavra. E outra coisa, se a gente quer ser usado por Deus, como Ananias foi usado, esse certo discípulo foi usado, nós precisamos crer que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que atuou lá na vida de Jesus, que atuou lá na vida dos apóstolos, o mesmo Espírito Santo que atuou na vida de Ananias, esse mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, ele está sobre a minha vida, está sobre a sua vida hoje. Esse mesmo Espírito Santo, ele pode, manifestar esse mesmo poder nas nossas vidas. Hoje, ele pode fazer isso. Hoje, o Espírito Santo pode trazer a cura através das nossas mãos. Né? A sua mão pode ser um instrumento para tocar nos enfermos e eles serem curados. A tua mão pode ser um instrumento para você abençoar pessoas, ministrar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na vida das pessoas. A tua mão pode ser um instrumento para você impor sobre aqueles que estão oprimidos pelo diabo, endemoniados mesmo, e essa pessoa endemoniada ser liberta através de você. Amém? Então, queria que você tivesse esse entendimento hoje. Deus não nos dá um Espírito Santo menorzinho, né? Um Espírito Santozinho. Não, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele está sobre as nossas vidas hoje. Esse mesmo Espírito, ele pode usar você na tua casa, ele pode trazer sobre você poder para você pregar o Evangelho. Talvez você fale assim, puxa vida, eu queria tanto pregar o Evangelho, eu queria tanto ter ousadia para falar do nome de Jesus, eu queria tanto, né? Deus pode te dar esse poder. Deus pode colocar sobre você essa ousadia. Hoje eu estou aqui na sala da minha casa, pregando o Evangelho, na frente de uma câmera de celular, coisa que eu não imaginava que um dia eu poderia fazer se eu pensasse antes de me converter. Não, se bem que na época que eu me converti nem celular existia, né? Então eu jamais iria pensar um negócio desse. Mas eu nunca me imaginei me tornar um pastor, um pregador do Evangelho, né? Mesmo com todas as minhas limitações. Mas Deus, ele nos chamou para isso. E Deus, ele também te chama para isso. Deus, ele também quer que você seja usado dessa maneira. Tá bom?
Sei que você vai falar assim, puxa vida, pastor, mas eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu tenho deficiências, eu tenho falhas. Cara, bem-vindo ao clube, né? Porque todo mundo tem. Né? Ninguém é pastor, ninguém é pregador, ninguém serve a Deus porque é perfeito. A gente serve a Deus apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações. A gente continua crendo que Deus é Deus quem faz. Sabe, Ananias, ele não foi lá porque ele achava que ele era o bom. Ele foi lá porque ele sabia que o Deus a quem ele serve era poderoso para fazer tudo aquilo que estava falando. Era poderoso para libertar, para curar, para salvar, para restaurar a vida daquele homem difícil chamado Saulo. Deus também quer te dar essa mesma certeza no teu coração, tá bom? Eu não sei qual que é o lugar, qual que é o Saulo da tua vida, né? Qual que é a pessoa difícil que Deus vai te mandar até ele para pregar o evangelho. Se é lá no teu trabalho, se é lá na tua casa, se é na tua rua, não sei. Mas eu sei que tem muita gente por aí afora que precisa ouvir o evangelho. E Deus pode usar a minha e usar a sua vida para isso. Então eu queria que você, sabe, se desprendesse das suas limitações. Ah, mas é que ainda não sou pastor. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Você não viu o Ananias, que era o sacerdote, que tinha título, que era o bonzão, não teve a revelação do evangelho? O Ananias, que era um homem humilde, né, um homem simples, ele era um certo discípulo que foi usado poderosamente por Deus. Então, título não determina a maneira como você é usado por Deus. O que determina a maneira como você vai ser usado por Deus é a tua fé. É o teu amor a Deus, é a tua vontade de buscar a presença do Senhor. Amém?